Westworld, segunda temporada, quarto episódio aí de número 4, que veio tinindo, veio forte, pegou pesado. Já já eu comento sobre ele, mas antes, duas coisas rapidinho. Primeiro, se você é novo aqui é lotado de spoilers, só fica quem assistiu os 4 episódios aí da atual temporada, ou melhor, quem assistiu todos os episódios de Westworld que foram lançados até agora, senão vai levar spoiler na cara e isso aí pode ser ruim para sua saúde mental. Segundo ponto é que no dia 26 de maio, eu estarei em Recife para a Bienal Geek. Mais informações aqui na descrição. Corre lá e fica ligado pra me encontrar lá, você que é de Recife. Então no 3, 2, 1, spoiler, tá? 3, 2, 1, spoiler. O episódio é dirigido pela Lisa Joy e tem uma direção de cinema. Melhor, uma montagem de cinema. Montagem 360 que parte de um ponto, termina nesse mesmo ponto, escolhe um assunto e faz todos os núcleos conversarem sobre esse assunto, para deixar algo que é extremamente confuso, fácil de entender, ou pelo menos no caminho de ser fácil de entender, fácil de discutir e tudo mais. Aqui, para falar sobre esse episódio, para fazer os comentários, eu vou de camada, ou melhor, de núcleo a núcleo, né? Vou comentar os núcleos porque foi muito bem organizado. Eu falei dirigido pela Lisa Joy porque ela é uma das criadoras da série, ou melhor, uma das roteiristas showrunners da série, junta com o Jonathan Nolan. E esse episódio precisou de um toque mais sutil, demais. Por mais que na cena de ação ali deixe um pouco a desejar, mas no geral, bonitão demais. Enfim, vamos lá, vamos falar sobre o papai Delos, né, o James Delos, que no começo não fica tão claro se é ele mesmo, se é o anfitrião dele que está sendo construído. Então, explicar aí o que é que está acontecendo. São 3 visitas que são feitas. A primeira visita, o William chega lá quando tá tocando Rolling Stones na música Play With Fire, que já deixa bem claro, ou melhor, começa a deixar algumas pistas de que eles estão realmente brincando com fogo e quem brinca com fogo pode se ferrar. e outra, o fogo diz na música, né, não brinca comigo. E no final, o Delos, né, o James Delos, também faz uma referência a esse lance de brincar com fogo. Tem o vermelho na fotografia, lá no finalzinho desse núcleo, tem o vermelho na fotografia e ele fala sobre o deserto, sobre fazer pactos com o diabo aí, o diabo sendo aí uma referência ao fogo da música lá do Rolling Stones, do começo, né, da primeira visita do William. A segunda música é do The Strange, que é sobre um lugar massa, das pessoas irem visitar e tal, ou seja, sobre o Westworld no geral. Mas enfim, o que tá acontecendo ali, cara, é um autoteste de Turing. O teste de Turing, para explicar melhor, acho que você deveria assistir o filme Ex Machina, depende como você pronunciar aí, porque o teste de Turing é para o robô, o androide, o sintético, seja lá o que for, a inteligência artificial enganar o humano em dizer que é também humano e daí o humano aceitar aquela inteligência artificial como humana. O próprio Delos, o próprio James Delos estava fazendo esse teste com ele mesmo. E quando o William chegava, era o contato que ele tinha com a realidade. E a realidade, receber a realidade de que ele era um corpo, ele era uma capa, pegando aí referência à série Altered Carbon, né, que está no Netflix. Então, quando ele se toca que aquele corpo é uma capa e que, na verdade, a consciência dele foi colocada ali, dá bug. Dá bug porque ele não consegue enganar a ele mesmo, enganar aquele corpo, enganar aquela conexão de que ele é uma inteligência artificial humana. Então por isso que é um autoteste de Turing, nunca tinha visto isso, achei sensacional. Mas legal porque se conecta lá com o arco do Bernard nesse episódio, né? A gente vê o Bernard ali num labirinto, num game. A gente pensa que é o Ford que está guiando e tal, de certa forma é e não é, mas é a ação do Bernard no passado que está guiando e que está fazendo isso se conectar com o que estava acontecendo no outro núcleo, no núcleo aí do James Delos. E aí mostra também que o Bernard é contra aquele tipo de ação. Existe agora uma nova abordagem, né? Porque existe o anfitrião, existe o humano e existe o anfitrião humano, human host. Porque tem uma hora que pergunta, ele é o quê? Ele é humano ou ele é anfitrião? Ele é os dois. O episódio responde isso muito bem. Tem um paralelo que pode ser feito com o Homem de Preto, né? O William, que é o Homem de Preto, quando tá na terceira versão, ele dá tipo uma falha, assim,
um glitchzinho aqui do lado. Será que o Homem de Preto também é um anfitrião humano? Tem o lance dele utilizar o spray que os anfitriões utilizam para se curar e ele já tá todo bem. Existe o lance da conexão que ele tem com os anfitriões e tal. Então será que para passar no alto teste de Turing, ele tem que ter algum tipo de afeição para com os hosts, para com os anfitriões? E aí talvez por isso o Bernard também tenha conseguido passar, o próprio William, e quem sabe a Maeve, ou até a Dolores, que também pode ter a consciência de uma pessoa normal, cara. O próprio Lawrence também pode ter a consciência de uma pessoa normal. Então será que em outra vida, em outro momento, diferente do que era o Logan, diferente do que era o James, diferente do que eram vários outros, será que para aceitar aquela capa, receber aquela capa, né, de anfitrião, não precisa ter uma conexão maior com ele? Então isso fica aí jogado, isso fica no ar. O Homem de Preto ainda tem muita coisa a ser respondida sobre ele. Muita, mas muita coisa mesmo. E o segmento final disso é coisa maravilhosa, porque ele fala sobre o inferno, né? Que falava pra mim que tinha um cara no céu, falava pra mim que tinha um cara lá embaixo, e na verdade não tem, já era tudo inferno e etc. E aí a fotografia joga uma luz vermelha para mostrar que se você busca a eternidade, e você busca a eternidade sem os parâmetros que você tinha antes de morrer, nessa situação aqui do Westworld, ou seja, ele perdeu a mulher, a filha, etc., do que adianta essa eternidade? É o que é o paradoxo da eternidade, né? Se só tu for eterno, então será que vale a pena viver essa eternidade? Uma vez que você pode fazer da vida o inferno, então é isso que é jogado. Inclusive, nessa terceira volta do William, perderam a oportunidade de tocar, já que estavam tocando Rolling Stones, de tocar Sympathy for the Devil aí do Rolling Stones também, ou então, quem sabe, na versão do Guns, né? Seria bem legal. Mas enfim, vamos falar de outros pontos. O arco do Homem de Preto é um arco muito óbvio. Eu gosto muito do arco do William, né? Principalmente nesse presente aí, que ele é o Man in Black. Porque tem o lance das memórias confusas do Lawrence, que é o Lawrence que ainda tem a programação antiga, tem a conexão dele com os anfitriões, mas a coisa que eu mais gosto é a jornada do vilão, anti-herói, e agora tentando ser um pouquinho de herói, mas aí ele mesmo quebra isso, dizendo: quem foi que disse que esse é um ato de boa fé, um ato de bondade? Não é bem assim, não. Acredito que seja a melhor construção de personagem de todo o Westworld, porque ele já foi muitas coisas e continua sendo essas outras coisas. E agora a gente vai ver um novo prisma dele, que é o lance com a filha dele, a Grace, que apareceu no episódio anterior. Muita gente errou, inclusive, mas aqui nesse canal ainda não erramos, né, com relação a isso especificamente. A Grace é a filha dele, e aí a gente vai ver um novo prisma desse personagem. Tem um negócio que me intriga nesse núcleo do Homem de Preto, que é quando dizem assim: olhar para frente não é olhar para a direção certa. Quem diz isso é o Ford, por intermédio daquela meninazinha. Por isso que o episódio tá falando assim, não, o jogo agora não é olhar para frente, o jogo agora não é o mundo em si, o jogo é para dentro, o jogo é a introspecção, o jogo é a busca de você, da sua personalidade, da sua singularidade, seja você humano ou anfitrião. Algumas pessoas, o William, por exemplo, tá jogando esse jogo para frente, mas na verdade ele não tá perguntando o que ele é. E aí eu deixo a pergunta, gostaria que vocês comentassem aqui: será que essa pegadinha do Ford é porque ele recriou, melhor dizendo, o William? Ou é porque ele acha que o William, ainda humano, precisa achar quem ele é para viver naquele mundo que ele está propondo? Então são dois caminhos a ser seguidos, ainda está um pouco obscuro. Acredito que nos próximos episódios, com certeza, a gente vai discutir, ou melhor, a gente vai descobrir. Uma coisa bacana é porque ele criou mais ainda conexão com os anfitriões, né? No caso ali, o bando do Lawrence e da cidade de Las Mudas, é o nome da cidade? É, Las Mudas. E a cada vez que passa, tá conseguindo alguns aliados, inclusive da audiência, que é um personagem que muda bastante para a própria audiência, no caso nós. O núcleo do Bernard, eu acho o núcleo, por incrível que pareça, depois que termina é simples. No meio você não tá entendendo nada. Depois que termina, você consegue, o episódio, melhor dizendo, consegue concatenar para você tudo que estava acontecendo, né? O que era passado, presente, o que era flash, o que eram os flashes do Bernard, o que não era, por que ele pegou isso, por que ele fez aquilo. Só que no final, que é o que eu acho que chama a atenção, depois do Delos, que ele pega uma matériazinha, ele pega uma paradinha vermelha. E cara, sabe o que é que chama a atenção? É que ela pediu a Elsie, né, que volta para a temporada aí, uma boa atriz inclusive, ela pediu pro Bernard agora, ou melhor, eles fizeram um acordo de que agora
por favor, sejamos sinceros. 2 cenas depois ali que eles acordam isso, ele já começa a voltar a mentir para ela. O Bernard tá vivendo uma carreira solo aí, ou porque ele ainda não sabe o que ele precisa ser, o que ele precisa viver, ou porque agora ele tem certeza que ele foi aquilo ali, aquele cara que cometeu aqueles massacres e etc. O Bernard é engraçado porque ele ainda é um pouquinho do Ford. E ainda sendo um pouquinho do Ford, meio que ele causa a destruição ali de tudo que estava tentando criar o James Delos, deixa bem claro que ele continua contra para o que estão fazendo, para o que estão utilizando o Westworld. É legal porque conecta também com algo que aconteceu lá no primeiro episódio do Bernard, que ele dizendo, fui eu que causei tudo isso. O lance lá da água e tal. Esse causei tudo isso já começou, porque ele já está causando muitas coisas, inclusive aí na história, no que aconteceu de flashback aqui, especificamente nesse episódio. E por fim, só uma visitinha à Nação Fantasma. Eu ainda não tenho muito o que falar, ainda não está muito claro, mas esse núcleo serviu tanto para colocar a Grace na história de alguma forma e depois conectar lá com o Homem de Preto, né, já que ela está fugindo, o pai dela, no caso, é um típico Darth Vader, e daí também mostra por que que o Stubbs sobreviveu, mesmo ele tendo sido sequestrado pela Nação Fantasma, lá pelos índios, pelos indígenas e tudo mais. Uma pergunta que fica no ar, e aí eu acho que vai responder nos próximos episódios, é o que é de fato esse núcleo, qual é realmente a utilidade dele, ou se ele vai voltar e como ele irá voltar. Então ainda não prefiro comentar nada do que foi feito aqui. Outra coisa rapidinho, a atuação maravilhosa do Jeffrey Wright, que faz o Bernard, principalmente ali no começo do labirinto e tal, várias feições, o ir e vir, muda o rosto, então só para pontuar isso também, porque acaba sendo trabalho de direção da Lisa Joy, junto com a atuação aí do Jeffrey Wright. Cara, comenta aqui embaixo, porque tem muita coisa ainda para falar, diz aí o que é que ficou de fora que você gostaria de me ver falando sobre, deixa perguntas também, porque eu quero ainda fazer outro vídeo sobre esse episódio, principalmente relacionando ele com esse lance do teste de Turing, que eu acho que vai ser útil para vocês aí e fazer de uma maneira mais curta para atingir mais gente. Então, se gostou do vídeo, joinha, se não dislike. Um beijo em todos, até a próxima e tchau.